Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que fazem a Rede Mais. Um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e aproveitar já desejando aí um feliz 2023 de muito sucesso, de muitas realizações e que Deus nos dê muita saúde para a gente continuar trabalhando para a cidade de João Pessoa e, consequentemente, também para toda a Paraíba. Secretário, o senhor fala aí sobre o início do ano, né, desejando um novo ano, e a partir de janeiro de 2023, Cícero Lucena dá início à segunda metade de seu mandato de prefeito. Ele assumiu em 2021, cumpriu até 2022 e agora ele tem 2023 e 2024. O que é que Cícero não conseguiu fazer nesses 2 primeiros anos que vai fazer agora nesse ano de 2023 e deve fazer até 2024? É importante e é natural que a gente termine um ano, inicie outro, a gente já fazendo uma reflexão de tudo aquilo que foi feito. E assim, o prefeito Cícero, o prefeito Léo Bezerra, a gente como secretário, nós sempre fazemos essa reflexão. Não foi fácil os últimos anos, vocês bem lembram que no início, logo nos primeiros 15 dias da gestão do prefeito Cícero, pegou uma onda muito maior de pandemia, aquela correria para abrir leitos, só existia 30 leitos naquele momento, depois passou para 182 com muito sacrifício, chegamos ali perto de colapsar, mas graças a Deus não chegamos a esse ponto. Depois toda aquela questão da distribuição das vacinas, que tanto que pela gestão do prefeito Cícero conseguiu hoje virar referência nacional na distribuição de vacinas. Me lembro muito bem, Alisson, que o prefeito fazia, minha missão era monitore a hora que a vacina embarcou de Brasília. E a gente fazia um cálculo que se ela saísse lá de meio-dia, 7 horas da noite, ela estaria possível para ser distribuídos. 3 horas de avião, mais 1 hora para chegar no governo do estado, na Secretaria de Estado, mais 1 hora para a gente poder redistribuir. Então a gente fazia essa logística. Então quando disse assim, embarcou, já ligava para a Secretaria de Saúde, daqui a 7 horas todo mundo a posto para não passar 1 minuto da vacina guardada. Você se lembra que foram 24 horas, chegou ao ponto de 24 horas distribuindo vacina. Uhum. Passaram-se aí 8, 9, 10 meses para poder, assim, vamos começar todo um trabalho da gestão para a gente voltar à normalidade e as coisas poderem andar. Mas acho que evoluiu muito. O prefeito Cícero, pela sua visão que tem, pela sua experiência de ter passado, por querer fazer por João Pessoa cada vez mais e cuidar, conseguiu avançar em todas as áreas. Na própria educação, nós temos como meta a reforma de 40 novas escolas, preparando essas escolas, estruturando as escolas cada vez mais no novo padrão. Dentre elas, 12 já foram entregues para a população de João Pessoa e as outras estão em questão de reformas. E não só isso, como também conseguimos agora com muito sacrifício a Brasília, mas conseguimos aprovar para que a gente pudesse construir 12 novas escolas, 13 novas escolas, melhor corrigindo, e 22 novas creches na cidade de João Pessoa. Então vamos iniciar agora, após a aprovação do governo federal, iniciar esse ano 2023 para que a gente possa iniciar o processo de licitação e que a gente possa, se Deus quiser, no segundo semestre, iniciar essas obras. Não só isso, como a distribuição de tablets para os alunos, de Chromebooks. Portanto, Chromebooks é o computador do Google. Uhum. Então, eu costumo dizer que cada professor hoje que recebeu um Chromebook, ele tem uma biblioteca nas suas mãos. Inclusive, alunos que terem acesso à tecnologia, que se não fosse pelo poder público, se fosse pelo padrão que o prefeito tem colocado, eles hoje podem estudar nos finais de semana, eles podem hoje ler um livro, eles podem tudo isso através da tecnologia, literalmente. Mas para isso tivemos dificuldades. Preparar as escolas com subestações de energia para poder suportar o carrego aos tablets e computadores, e assim a gente foi enfrentando. Na própria educação, a professora América tem feito um trabalho fantástico, com a professora Luciana também. O maior reajuste da história dos professores dessa cidade foi dado nessa gestão para valorizar os professores cada vez mais, ampliação da quantidade de alunos estudando na nossa rede municipal. No avanço de obras nem se fala, aí sim um grande, podemos dizer, avalanche está sendo realizado na cidade de João Pessoa. Nós temos hoje 720 ordens de serviço sendo executadas na cidade de João Pessoa. Mais de 300 milhões de reais estão sendo investidos em infraestrutura. E aí você fala, Diego, onde é que está isso? Onde é que está? Eu ia lhe perguntar justamente isso, secretário, porque eu lembro que no ano passado o senhor concedeu uma entrevista a esse mesmo programa, quando houve aquela reunião em Brasília para tratar sobre os recursos federais que seriam destinados para as obras aqui. E dentre as prioridades que a prefeitura iria levar até a bancada federal estava a reforma de alguns mercados públicos. Exemplo, Bairro dos Estados e Cruz das Armas. Essa semana houve anúncio para a reforma de Cruz das Armas. Há uma promessa também para o mercado público do Bairro dos Estados. E não é dessa gestão que essas promessas são colocadas em prática, né? Existe muita promessa, mas a reforma nunca vem na prática.
A população do Bairro dos Estados, a população do Cruz das Armas, vai ter essa reforma entregue nos próximos meses? Vamos lá. A gente está fazendo uma grande... Desde que o prefeito assumiu, pediu para que fizesse o levantamento de todos os mercados da cidade de João Pessoa, aqueles históricos, e quais são as soluções para poder melhorar essa infraestrutura. Cada mercado, eu costumo dizer que é um mercado e tem suas características. Quando a gente foi a Brasília pedir para o Bairro dos Estados, é porque a gente precisava de recursos para poder fazer, buscar junto à bancada. Calculamos que ali custa em torno de 10 milhões de reais. A gente conseguiu arrecadar 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, mas o prefeito Cícero, o prefeito Léo ainda está conversando com alguns deputados, principalmente esses deputados que irão tomar posse a partir do dia 1º de fevereiro, para que possa destinar recursos para isso. Mas o que é que eu posso lhe dizer sobre mercados? O mercado do Rangel e o mercado do Valentina, todos os dois projetos estão na Caixa Econômica, aguardando apenas a aprovação final, os ajustes que foram pedidos, os documentos, tudo já foram apresentados à Caixa Econômica. Acredito que pode ser até que já tenha saído hoje essa autorização, que é a informação que eu tenho da última semana, mas liberando para que inicie a licitação. Então, tudo correndo como a gente planeja, no segundo semestre desse ano, nós teremos o início da obra do mercado do Rangel, mercado apertado, complicado, você mexer nele para fazer a obra, montando essa logística, mas extremamente necessário. Então, a gente inicia, e o mercado do Valentina. Valentina é o segundo maior bairro da cidade de João Pessoa. Então, a gente pegou um terreno ao lado, vai fazer um novo galpão, permanecendo esse galpão atual, interligando os dois e também fazendo reforma no empraçamento que tem ao redor. Esses dois. Mercado do Bairro do Estado, já falei, que a gente está concluindo os recursos para isso. Mercado do Cruz das Armas, o prefeito já fez a visita e estará dando a ordem de serviço nos próximos dias aí, para que pudesse fazer. Outro mercado que a gente passou 1 ano e meio discutindo de como seria a solução para poder fazer é o mercado oitizeiro, histórico. Muitos prometeram, muitos falaram, e a gente passou como resolver o mercado oitizeiro. Ali se transformou muito mais do que um mercado, uma via pública muito movimentada, né? Porque se você vai no dia de feira, já que é numa principal, você não consegue às vezes sequer passar de carro. Porque é muita gente, tem feirante nas ruas, tem as próprias pessoas que vão até lá nas ruas. Então é uma grande obra que precisa ser feita, que é muito mais do que o mercado. Né? Exatamente. E aí com o secretário Zé William, de Planejamento, o secretário Rubens, sentaram todos com os técnicos, e aí acabou, quando foi o ano passado, o prefeito Cícero desapropriou uma área mais embaixo ali, entre o mercado oitizeiro atual e até o viaduto das Três Ruas, existe uma área. Então será feito um novo mercado para poder esses comerciantes acomodando a feira que existe lá aos finais de semana, mas também por trás deixando espaço para fazer um terminal de integração. Então, fazendo a interligação, trazendo cada vez mais movimentos para esse mercado. Esse será construído, são 10 milhões de reais, com recursos próprios da própria, no caso, recursos próprios, o nome já diz, da própria prefeitura, investimento próprio está sendo realizado. O Mercado Central, a gente analisou algumas possibilidades. Mercado Central, além da reforma que há necessidade, da melhoria da qualidade, mas também ele nos ajuda a resolver um problema que é estacionamento no centro da cidade. Então, o prefeito Cícero pediu ao secretário Zé William para que preparasse um projeto que acomodasse vagas de estacionamento. Esse projeto foi feito, foi calculado, e temos algumas opções para decidir se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser uma questão de investimento da própria prefeitura, ou se estamos conseguindo recursos com o governo federal para que a gente possa fazer. Então, está sendo feito essa questão de uma política pública voltada para os mercados na cidade de João Pessoa. Mercado Castelo Branco, uma reforma da primeira etapa já foi realizada. Nós estamos agora em processo de licitação da segunda etapa. O senhor fala aí que a prefeitura tem 700 obras para poder entregar durante essa gestão de Cícero Lucena, mas todos os prefeitos que passam pelas gestões têm aquela obra que marca, né? Se a gente pegar Ricardo Coutinho, tem a Estação Ciência, Luciano Cartacho, o Parque da Lagoa. Na minha avaliação, a grande obra de Cícero Lucena que ele vai deixar nessa primeira gestão é o Parque Aeroclube. Parque da Cidade, aqui em João Pessoa, que também é uma promessa antiga de outros prefeitos que não conseguiram entregar. Essa obra já está em andamento? A população vai poder, em breve, ter acesso a esse Parque da Cidade? Sem dúvida. Eu me lembro que o prefeito, quando assumiu a gestão no seu início, sentou à mesa, chamou inclusive o Ministério Público para participar, chamou os sócios lá do Aeroclube e disse: olha, eu vim aqui para resolver um problema. Você é testemunha disso? Que há 10, 12 anos que se discutia Aeroclube, se prometia, e briga na justiça, e ninguém nunca
nunca resolveu. O prefeito bateu na mesa e disse, olha, vamos aqui o seguinte, se a gente continuar nessa discussão, nem eu atingo meu objetivo, nem vocês. Então, acabou fazendo um acordo que foi bom para todo mundo. 75% da área foi cedida ao município de João Pessoa para que pudesse construir um parque voltado para todos, acesso ao público, e 25% ficar para eles, para a especulação imobiliária, e aí sim eles poderem resolver um novo aeroclube, que não cabia mais aeroclube ali nessa. Acho que nem faz muito área. Tempo que não tem voo aqui, né? Exatamente, estávamos aqui, inclusive, com essa vista belíssima, observando essa questão. Então, também foi feito justamente para que o projeto pudesse ser realizado por Bulemarx, pela sua experiência de parques, dos maiores parques do país são realizados por Bulemarx, para que a gente pudesse ter, não que aqui não tivesse pessoas capacitadas, muito pelo contrário, nós temos, mas também é raro se ter parques desse tamanho na nossa cidade. Nós somos o maior parque. Então, por isso, foi feita essa relação. Bulemarx está concluindo o projeto final desse mês, início de fevereiro, os detalhes do projeto, porque ele fez a primeira ideia, foi discutido, os técnicos já foram ao Rio de Janeiro, já voltaram, já veio aqui, já analisou. Mas a notícia boa é que, acredito que nos próximos dias ou no próximo mês, o prefeito estará dando a ordem de serviço da parte de mobilidade. A primeira etapa do parque é você utilizar alguns espaços ao redor para resolver o problema de trânsito, que vocês sabem que quando chegam nos horários de pico, é difícil entrar e sair dentro do bairro. Então, isso vai permitir que, em alguns momentos, construa até 4 faixas ao redor, tirando gargalos, encontros de carros que acaba gerando congestionamento nesse aspecto. Concluindo a parte de Bulemarx, voltando, que seria a segunda etapa, temos o termo de referência, que demora mais 2 meses para poder concluir de forma rápida e mais 3 meses de licitação. Então, acredito que no segundo semestre desse ano, nós estaremos iniciando, dando a ordem de serviço para a construção do parque, da parte arquitetônica. Então, foi a parte da questão de ambientalismo, a parte de paisagismo, a construção de quadras esportivas, área de Cooper, área de corrida, enfim, área de convivências como todos, para que a gente possa, assim, no ano de 2024, a gente esteja entregando. Mas o prefeito Cícero também nos preocupa só com o parque na área da cidade. Ao tomar conhecimento, inclusive pelo vice-prefeito, como a gente costuma chamar, Léo Bezerra, apresentou o Parque do Cuiá. Uma outra obra que prometida há muito tempo, que nunca foi entregue, né? E eu me impressionei, lhe confesso. Ao visitar o Parque do Cuiá, a gente tem uma pérola dentro da cidade. Passava na frente toda semana, ando a cidade como um todo, mas nunca tinha parado para poder entrar. E ao entrar lá, nós temos uma lagoa belíssima, nós temos uma ponte, nós temos estrutura, lindo, muito bonito, a parte de mata, de preservação que tem lá. Precisa da infraestrutura, em parceria com o governo do estado. Então, estamos desenvolvendo esse projeto, essa parceria começou ano passado. Terminado esse projeto, nós vamos para a fase de licitação. Outro parque também, que o prefeito está fazendo, é o Parque do Roger, um antigo lixão do Roger. Quem se lembra que foi o prefeito Cícero que, no seu último ano de gestão, acabou com o lixão do Roger e ali ficou parado durante todo esse tempo. E agora, prefeito, estamos retomando para fazer um grande parque ali. Contratou-se uma consultoria para fazer um estudo do solo, para saber como se usa e deve utilizar o solo para plantar árvores. Tivemos uma boa notícia, tudo aquilo que tinha de ruim, eu não sou ambientalista, então minha linguagem não fala um pouco nesse aspecto, mas tudo aquilo que tinha de ruim, tá certo, no solo, a própria natureza já absorveu e já houve a recomposição. Então, hoje, plantar uma árvore ali, 80% já vai dar certo, já vai ter tudo isso. Então, a gente, com essa conclusão dessa consultoria, a gente começou a discutir o projeto, fomos até em comunidade, agora final de dezembro, apresentar à comunidade ao projeto. Estamos terminando para também no segundo semestre a gente iniciar o processo de licitação. Esse vai demorar um pouco mais do que os demais. Então, assim, é uma gestão que cuida da cidade, cuida das pessoas, mas também cuida da cidade, seja dos parques, seja dos mercados, seja das mais de 1.000 ruas que estão sendo construídas na cidade de João Pessoa. Para você ter uma ideia, em 8 anos anteriores à gestão foram feitas 200 e poucas ruas. Prefeito Cícero, em 4 anos estaremos concluindo 1.000 ruas sendo feitas novas na cidade de João Pessoa, além dos 150 quilômetros de asfalto que estamos já listando, já executando. Além da meta de 2024 terminar a cidade 100% em LED, gerando cada vez mais segurança para as nossas pessoas. Além de ter um olhar especial para o nosso centro histórico.
A gente, no início, no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, o prefeito já inicia com a boa nova de dar a ordem de serviço do Conventinho. Uma obra importante para a cidade, por estar no centro da cidade, uma obra que terá um museu da cidade, uma obra que terá partes culturais de dança, de teatro, uma obra que terá uma biblioteca. Então, realmente, um centro cultural daquilo que nós temos de melhor, de preservar a nossa cultura. Estando ali já quase em frente à Praça Antenor Navarro, uma praça que já foi restaurada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, com a plantação de árvores imperiais, de palmeiras imperiais, aquelas grandes, quem passar por lá, toda uma pintura que tem lá. O secretário Zé William, o secretário Rubens tem tido esse olhar especial pelo nosso centro da cidade. Em frente à Praça Antenor Navarro, na antiga prefeitura, ali será a Secretaria de Segurança e a Guarda Municipal, trazendo para o centro uma melhor segurança. Então, com o LED e com a presença da Secretaria Municipal de Segurança, nós teremos uma tranquilidade melhor do nosso centro. E é importante que a gente está fazendo uma guarda que vai ter academia para os policiais, para praticar atividades físicas, esportivas, para fortalecer cada vez mais nossa guarda municipal. Além disso, inclusive, tive agora, no início de dezembro, a pedido do prefeito Cícero, na Superintendência da União, com o superintendente Flávio, acompanhado de alguns secretários, para que pudesse levantar todos os prédios do centro da cidade que estão parados ou sem utilidades, que são de propriedade da SPU. Na próxima semana estarei visitando. Nesses prédios nós iremos colocar creches, escolas, secretarias municipais, como forma de ocupar cada vez mais o nosso centro. Aquele projeto do Porto do Capim, tá? Estamos discutindo com o Ministério Público para poder retomar, achar uma solução. E uma das soluções que já foi avançada, podemos dizer, porque tinha uma reivindicação de que alguns moradores dali queriam continuar naquela região. Então, de imediato, o prefeito fez a desapropriação da Procev, antiga Procev, hoje que para quem não sabe, é na esquina de quem está vindo do Centro Histórico em direção ao Centro Histórico. Você sobe aquela ladeira como quem vai para a antiga prefeitura, Cardoso Vieira. A Cardoso Vieira. E vizinho ao Conventinho. Vizinho ao Conventinho, isso. Os fundos da Procev, ela dá ao lado do Conventinho. Então, em direção à Casa da Pólvora. Exatamente. E se você pegar a direita, que é a contramão, mas subir ali a pé, você vai dar no Hotel Globo. Isso. Vai passar em frente ao Conventinho, a igreja e o Hotel Globo. Então, assim, movimentando o nosso centro, você imagina que vai ficar bacana. Você vai ter desde o Porto do Capim lá embaixo, passando pelo Hotel Globo, passando pelo Conventinho, Praça Antenor Navarro, passando pela Procev. Então, vai, com certeza, turisticamente, a gente terá um grande avanço nesse aspecto. Outra obra que a gente desapropriou também para um projeto mais a longo prazo, mas a antiga fábrica Matarazzo. Eu tinha a questão, a gente tem muita cautela nisso, porque tem um espólio envolvido, houve uma desapropriação por parte do poder público, é um projeto grande, voltado para o cinema, para a arte, e que a gente está discutindo isso para fazer com muita cautela. Então, são várias intervenções no centro que estamos realizando, para que a gente possa cada vez mais movimentar o nosso centro da cidade. Secretário, para quem fica à frente da Prefeitura de João Pessoa, sempre tem um gargalo muito forte, principalmente nas últimas gestões, chamado Trauminha. O Ortotrauma de Mangabeira é um hospital público da rede municipal que atende alguns casos de traumatologia, mas que há muita queixa por parte da população do serviço que é prestado, principalmente da estrutura. Está na rota da Prefeitura de João Pessoa fazer uma reforma, uma adequação àquela unidade? Já estamos fazendo. O diretor, o doutor Alexandre, tem assumido um papel lá de realmente, primeiro, humanizar. Era uma questão que precisava... Era muito pesado ali o trauminha, muito pesado, né? Então, o Alexandre, ele humaniza, ele colocou, conscientizou os funcionários a importância de atender bem. Lógico que tem alguns funcionários antigos que a gente, aos poucos, vai capacitando para melhorar cada vez mais, mas já tenho recebido elogios por parte de algumas pessoas que foram atendidas de uma forma de humanizar cada vez mais. Lá nós tínhamos um problema de logística também da recepção. Pela forma como o hospital foi feito e pela forma como ele cresceu, acabava ficando alguns pacientes nos corredores, que na verdade não era corredor, mas transformou-se em sala. Então, houve essa reforma praticamente concluída, mudando a entrada da urgência, da emergência, de lá passando para salas como em outros hospitais, para acontecer a triagem e melhorando cada vez mais essa logística. Quando o prefeito Cícero assumiu a prefeitura, nós tínhamos em torno, se não me falha a memória, eram 20 e poucos pacientes que estavam no Dom Rodrigo, em outro hospital da rede privada, esperando
para serem operados no hospital do Trauminha, já que o hospital Trauminha estava lotado. Em 8 meses, nós zeramos essa fila. As pessoas que estão hoje no hospital do Trauminha aguardando, que não podem nem receber alta pela urgência, praticamente não existe, a não ser nos últimos dias. Então, já fizemos o primeiro, aquela demanda mais urgente ali para poder ser realizado. Um novo tomógrafo foi feito, foi comprado, adquirido para lá, com 64 canais, totalmente moderno, a forma de melhorar cada vez mais. E aos poucos estamos avançando. Para você ter uma ideia, o Trauminha, ele realizou o ano passado 6.000 cirurgias. Isso representa mais de 16 cirurgias por dia. E enfrentamos blocos cirúrgicos com problemas de equipamentos antigos, que teve que suspender para poder reformar. Enfrentamos a dificuldade de comprar equipamentos, mas estamos avançando e melhorando cada vez mais. Que também não é só do Trauminha. Trabalho também sendo realizado por doutora Adriana lá no Hospital Santa Isabel, e aqui também parabenizar o doutor Luiz, doutora Janine, os secretários têm feito um grande trabalho, se dedicando muito para melhorar a saúde cada vez mais. Mas lá no Santa Isabel voltou a questão das cirurgias bariátricas, extremamente importante para salvar vidas. A hemodiálise lá que é funcionando, a hemodinâmica. Então, permitindo de que a gente tivesse uma melhoria cada vez mais dentro da nossa rede hospitalar da alta complexidade. Então, isso está sendo avançado. O Prontovida, que era um hospital que foi feito para a pandemia, quando terminou a pandemia, a decisão era fechar, até porque não havia credenciamento do governo federal, mas o prefeito disse: eu não fecho o hospital, muito pelo contrário, nós vamos achar uma função para ele, e assim foi feito. Uma das características hoje do Hospital Prontovida é, podemos dizer, a seleção para as pessoas que estavam aguardando tratamento de câncer. Então, existia uma fila, as pessoas tinham essa recomendação, ia lá no Hospital Laureano, as pessoas da rede municipal, do cidadão pessoense, e não conseguia iniciar o tratamento. Hoje ele vai para o Prontovida, faz a análise, de lá o próprio hospital se comunica com o Hospital Laureano para que possa conseguir fazer esse tratamento, zerando aí aquela fila das pessoas de João Pessoa que estava aguardando para tratamento no Hospital Laureano. Então, são avanços que a gente tem cada vez mais. Estou falando aqui da alta complexidade. Se a gente for falar da saúde, 10 novas ambulâncias que chegaram agora recentemente para melhorar o nosso atendimento. O remédio em casa, ainda no seu início ali com 5.000 pessoas atendidas, mas vamos chegar a 60.000 pessoas atendidas. Tivemos uma dificuldade que é nacional, a distribuição de medicamentos. Eu dizia muito isso ano passado, eu bota no Google aí, falta de medicamentos, você vai ter isso nas farmácias privadas, imagine no público, mas a gente avançou. Que é a questão da própria pandemia, acabou com a logística. Então, você faz uma licitação, o distribuidor que ganha aqui, aquele medicamento, ele calcula que vai receber aquela quantidade. Acaba não recebendo, porque lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá não mandaram, ele não tem como entregar à prefeitura. E como ele tem a patente ali da distribuição, a gente acaba não conseguindo ir para outra. Então, a gente tem essas dificuldades que precisam ser avançadas. Mas posso dizer, dentro dos PSFs, nós iremos reformar todos os PSFs na cidade de João Pessoa, melhorando sua estrutura. Posso lhe falar que nós vamos construir 12 novos PSFs, através do prefeito Cícero, do prefeito Léo, secretário Janine, permitindo de que acabe com aquela zona descoberta dentro do município de João Pessoa, acabando que as pessoas têm que andar 4, 5 quilômetros para se dirigir até uma unidade básica de saúde. Estamos buscando para que a gente possa ter 2 novas UPAs na cidade de João Pessoa. Quase que conseguimos esse credenciamento no último sábado, mas tivemos uma grande alegria. Na última sexta-feira, um dos últimos atos do ministro Marcelo Queiroga, e eu passei também aí, passamos 10 dias no seu pé, podemos dizer, ligando, e houve o credenciamento para que a gente pudesse construir o nosso CER 4. Que é aquele centro especializado de reabilitação. Inclusive a primeira-dama, Michele Bolsonaro, veio até visitar o terreno, aquela questão, e foi liberada a construção vai dar em torno de 10 milhões de reais. Mas dos bancários ou uma outra? Dos bancários. Aquele dos bancários. Então a gente termina agora o processo licitatório. Quanto em recursos, secretário? O projeto que a gente realizou, a gente calcula que vai gastar 10 milhões e meio. Mas a gente garantiu 6 milhões e meio já do governo federal. E o prefeito Cícero já determinou que, se a gente não conseguir emenda para isso, o município irá arcar com isso. Que, para quem está nos assistindo nesse momento, nos ouvindo,
é a FUNAD que existe hoje, que ela é gerenciada pelo governo do estado, ela vai continuar, mas iremos fazer uma nova FUNAD para as pessoas com deficiência na cidade de João Pessoa, que irá acabar ajudando a desafogar também o trauminha, porque parte desse atendimento é no CEDOR, que acontece lá dentro do Hospital do Trauminha. Então, enfim, essa tem sido a política da saúde que o prefeito tem implementado. E, para terminar, muito que é importante, a valorização dos funcionários, valorização dos aumentos dos salários, os reajustes salariais, melhor explicando, e dentre eles pagando um abono, uma ajuda, que alguns chamam de 14º dos agentes de saúde. Além disso, levando os agentes de saúde tablets para que possam informatizar. Isso aí eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande, porque sem a informatização não tinha como ter controle. Então, a agente de saúde, com todo o respeito que tenho a todos, mas estamos falando mais de 1.000, se ele chegasse e dissesse que visitou ali 10 pessoas naquele dia, a gente acabava acreditava naquilo ali e esse agora vai ser registrado. Agora ele é registrado, a gente tem que saber e a gente começa a ter o acompanhamento desse paciente. Só uma dúvida bem rápida para a gente concluir a pauta de saúde. Essas 2 UPAs que estão em fase de tratamento junto ao governo federal vão ser localizadas aonde? Uma no bairro das Indústrias. A outra, vou ficar levando essa informação. Mas o que é que falta para poder... Credenciamento, a gente precisa do credenciamento do governo federal. Mas vai ter diálogo com o governo Lula? Vocês vão buscar esse diálogo para... Com certeza, porque o prefeito Cícero ele se relaciona muito bem, ele não tem nenhum problema nessa questão política, sabe separar, e é o prefeito de João Pessoa lidando com o governo federal. Assim vai ser a relação que vai ser construída. Foi assim com todos os governos, e o prefeito ele tem muita humildade, bater na porta, ir lá e me ajude, e foi assim que conseguiu investimentos, mais de 100 milhões de reais, foram 200 milhões de reais em investimentos para a pavimentação na cidade de João Pessoa, mais de 150 milhões de recursos sendo investidos graças à ajuda dos deputados. O deputado Agnaldo Ribeiro tem ajudado muito, a senadora Daniela, o deputado Wellington Roberto, o deputado Hugo Mota, enfim, todos os deputados têm ajudado muito. Para você ter uma ideia, como não tem distinção da questão política, no último sábado, no último mês, recebi uma ligação do deputado federal Cabo Gilberto, que conseguiu já no final do governo federal 1,5 milhão de recursos que queriam colocar no mercado, na reforma do mercado de Mangabeira. E quando a gente disse, eu disse, deputado, falei com o prefeito disse, tudo bem, é 10 milhões. Ele disse, não, eu vou botar 1,5 milhão, vá tocando que o resto a gente constrói. E a gente vai fazendo, e aqui eu estou dando os créditos ao deputado. Então é dessa maneira que a gente vai construindo, dessa maneira que a gente vai fazendo e vai avançando cada vez mais. Já que o senhor entrou na parte política, bora entrar também uma questão política para a gente concluir nossa conversa. Antes de falar de política, secretário, só uma dúvida. Como é que anda aquele processo da contratação do Banco de Brasília? Ele havia sido suspenso por parte do TCE, houve mudança da decisão, está mantido o Bradesco ou é o BRB? Não, a gente está em fase justamente cumprindo o rito normal, tá certo? Houve uma decisão por parte do Tribunal de Contas. Dessa parte a gente tem mantido o diálogo, esclarecer as documentações necessárias do que é necessário para que possa ser realizado. Mas não tenho dúvida que vai avançar muito. É importante até você me dar a oportunidade de esclarecer a questão da parceria com o BRB. A parceria do BRB ela não é folha que começou de agora. A parceria do BRB é uma parceria que ela disponibilizou 100 milhões de reais de investimentos para a cidade de João Pessoa, para a construção de 500 ruas serem pavimentadas. Além disso, é um dos bancos que mais liberam recursos para financiamentos imobiliários do privado. Se não me falha a memória, 25% do que se libera de recursos para esses prédios que estão sendo construídos na cidade de João Pessoa, eles são oriundos do BRB. E não existe nenhuma agência. Como costumo dizer... Esse fato de não ter agência não dificulta um pouco, não, secretário? É o que acontece. No próprio, às vezes a oposição utiliza para maldade, para poder atrapalhar, para poder fazer. Primeiro de que serão abertas 10 novas agências e a Prefeitura de João Pessoa só vai fazer essa migração quando essas agências estiverem funcionando, dando a garantia para o servidor. Segundo, ninguém vai ser obrigado, podemos dizer, até porque a legislação não obriga 100% de que você possa tirar a conta que é do servidor, ou vai ter que fechar do Bradesco, que é obrigado do BRB. Não, ele vai receber aquele salário, mas ele pode fazer a migração para outro banco, só abrir a conta salário. Então, assim, prejuízo vai ter, não existe prejuízo, existem benefícios além das taxas, além de outros benefícios que foi feito. Para você ter uma ideia,
ele está doando não, no acordo, podemos dizer assim, a Prefeitura de João Pessoa, 50 milhões de reais, fora a indenização do que está sendo realizado. Então, isso aí está muito tranquilo nesse processo, só questão de dias para a gente poder caminhar nesse sentido. Secretário, eleições 2024, o prefeito Cícero Lucena hoje integra a base do governador João Azevedo. E assim como aconteceu em 2020, quando o Cícero foi candidato a prefeito, outros políticos que integravam a base de João Azevedo também disputaram a eleição. Hoje, quem está na base de João Azevedo é Luciano Cartacho, que até então é adversário de Cícero Lucena. O senhor acha que é possível haver um diálogo entre essas duas forças para as eleições do próximo ano? Eu acho, não vou responder diretamente sobre o deputado Luciano Cartacho, mas posso lhe responder sobre a questão como o prefeito Cícero trata toda a classe política. Não tem distinção. Eu vou fazer um comparativo, sou eu que faço a relação da Prefeitura com a Câmara Municipal de João Pessoa. A maior prova disso são as emendas cidadãs, mais conhecidas como emendas impositivas. Foram 17 milhões de reais que o prefeito Cícero pegou o ano passado, chamou os vereadores e disse, façam suas indicações. Foi o primeiro prefeito a cumprir a emenda cidadã. E isso trouxe benefícios para a cidade gigantes, porque através dos vereadores que estão na ponta, seja ele de situação ou seja ele de oposição. Então, a primeira emenda a ser liberada do ano passado foi do vereador de oposição, Marcos Henriques, porque também era a primeira que estava pronta, madura, como eu costumo dizer, para ser liberada. Mas não é porque a situação é a oposição. Por isso que permite que o vereador Miquique ele saia da base por uma questão política. E eu disse em entrevistas, falei durante... o prefeito não vai expulsar ninguém da base. O prefeito não vai obrigar ninguém a acompanhar seu posicionamento político. Mas o prefeito vai pedir coerência da base. E naquele momento, o vereador Miquique disse, eu não tenho como deixar o meu partido, já que o prefeito está no outro caminho, estou deixando a base. Passado o processo de eleição, retorna à base. E assim tem sido feita essa construção, esse diálogo. Agora são 20 milhões de reais que os vereadores estão indicando com vereadores de oposição, que irão permitir ajudar entidades como a PAI, entidades que fazem trabalho belíssimo como o Padre George, entidades que fazem trabalho como o Pastor Estevão, entidades que, se não houvesse o vereador na ponta, mandando aquele pouco de recurso, muitas vezes o prefeito está pensando no macro, pensando nas grandes obras, nas grandes ações, no dia a dia, mas graças ao vereador. Então, esse tem sido o diálogo do prefeito Luciano. Se o ex-prefeito Luciano, o deputado estadual Luciano, quiser, tá certo? Aí, se houver disponibilidade para isso, isso é o tempo que vai dizer para poder construir nesse momento. Nesse momento, nosso foco é trabalhar por João Pessoa, fazer mais pela cidade, concluir todos os projetos que estamos tendo pela frente e, sem dúvida alguma, fazer com que a João Pessoa, ao chegar em 2024, faça uma análise do que era a cidade de João Pessoa e do que é a cidade de João Pessoa atualmente. Secretário Diego Tavares, muito obrigado pela sua participação na Rede Mais, Portal Mais PB, Programa Hora H. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. Para mim é um prazer muito grande poder participar e, mais uma vez, deixando aqui os meus votos de feliz 2023, de mais sucesso e realizações. Um grande abraço e boa noite a todos.